Louvado seja o nosso Senhor. Pela graça de Deus estamos aqui, irmãos, reunidos. Nós, quando fizemos o primeiro encontro aqui no final de novembro de 2014, já se vão quase 5 anos, nós agradecemos a Deus por essa missão. Foi nos colocado no coração que nós deveríamos, pelo menos uma vez nas nossas reuniões, orar de uma forma mais focada. É claro que em todos os nossos encontros nós oramos, a evidência, né? Porque o crente que não ora, na realidade ele está desvestido de Deus e ele não tem como alcançar, né, os céus. Então nós nos prontificamos sempre a fazer orações em grupo, ou seja, entre nós, né? Para quê? Para glorificar a Deus, porque a oração é uma das nossas boas armas, né? É um meio de graça que Jesus nos dá e nós não devemos nos desvencilharmos desse meio de graça que é a oração, dentre outros, como principalmente o conhecimento da palavra, a leitura da palavra, o jejum e outros mais que nós conhecemos da palavra de Deus, principalmente a prática da palavra de Deus é um meio de graça, porque nós só praticamos a palavra de Deus pela graça de Jesus. Então eu queria primeiro fazer só um adendo ao último encontro que nós tivemos aqui, falando sobre o que é ser discípulo. E eu li lá no capítulo 16, 24 de Mateus, do Evangelho, primeiro Evangelho, do Novo Testamento. Eu li que para ser discípulo, né, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Todos os irmãos devem estar com isso na mente, mais ainda dentro de um projetado no coração, né? Porque isso é tudo. Se nós não conseguimos saber a lição básica de Jesus para ser discípulo, nós não vamos caminhar em nada, nós não vamos fazer nada. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, que essa frase, essa assertiva que Jesus proferiu aos seus discípulos, ela foi repetida também no Evangelho de Marcos, literalmente, o Evangelho de Marcos 8:34, mas o adendo que eu quero trazer aqui para os irmãos, dentro daquela reflexão, é que também o evangelista Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele também faz a repetição dessa palavra. E aí a gente entende, não é, que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que se diz, né, evangelhos sinóticos, porque eles guardam sintonia, mas na realidade cada um tem a sua especificidade, ou seja, eles são integrativos. Cada um, vamos dizer assim, completa o outro. Porque alguém pode dizer, mas por que 3 evangelhos muito semelhantes, quando na realidade poderia ter só um, mas são os mistérios divinos, e ele diz que 3 evangelistas proclamassem a palavra de Deus. E por isso que nós vamos ver agora esse complemento que eu queria falar. Então preste bem atenção. Como Mateus e Marcos disseram literalmente as mesmas coisas, inspirados por Deus, o evangelista Lucas, veja bem, eu vou ler aqui para ver se vocês notam alguma diferença na frase, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Isso aí pode responder até uma pergunta. Algumas pessoas podem, de uma forma leiga, né, dizer assim, ser um alcance espiritual, pode dizer, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, e toma a sua cruz e siga-me. E aí pode me perguntar também, como eu já perguntei a mim mesmo, onde é que é isso? É todo dia? Seria só durante alguns dias? Alguns fazem isso, né? Segue Jesus só no domingo a domingo, não é isso? Vejam bem, siga-me. Aí o cara, pronto, estou seguindo. Fui domingo para o culto, no outro domingo eu vou de novo, vai ter uma vigília, vai ter isso e aquilo, um encontro de oração, mas na realidade, veja aqui o que Lucas diz, e Lucas esclarece tudo, né? Ele diz aqui, né? Você notará a expressão aqui, né? Dia a dia. Então ele já explicou, dia a dia. Dia a dia o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, ou a nossa cruz, e seguir a Jesus. Então eu queria fazer esse adendo, que parece algo simples, mas é algo que fortalece, porque, como eu disse, não existem palavras inúteis ou vazias na Bíblia. Toda palavra tem um peso, e um peso espiritual fortíssimo, porque são palavras inspiradas por Deus. Bem, como eu estava falando, o nosso encontro de oração, então nós propomos a fazer todo
toda última quarta-feira do mês um encontro em que nós podemos orar, né, juntos, porque nós sabemos que devemos orar isoladamente no nosso quarto escuro, né, nós devemos orar na nossa casa, com a nossa família, nós devemos orar na nossa igreja, nós devemos orar com o grupo onde nós nos encontramos, em conexões, ou o que seja. Mas nós devemos ter a oração como um padrão bíblico, né, de prática cotidiana, constante. E aí vai aquela pergunta, nós estamos fazendo isso, irmãos? É muito difícil, né? A gente sabe que nós crentes deixamos a oração para o último lugar, quando está no último lugar, né? Porque às vezes esquecemos de orar. Graças a Deus eu tenho lutado muito com esse pecado de não orar, e eu sempre tenho orado muito, graças a Deus, mas orar muito não significa orar muitas vezes, mas orar com fidelidade a Deus, né, com intenção, com motivação de orar a Deus, de pedir a Deus, né, de obedecer a Deus. Esse é o sentido da oração, né? Inclusive a gente sabe que tem uma passagem na Bíblia que diz: se você não tem, porque não sabe pedir, né? Muitos de nós não sabemos o que pedir. Muitas pessoas querem pedir o que Deus não vai dar. Tipo assim, coisas que dizem só respeito às coisas simplesmente mundanas. Então as pessoas desejam coisas e querem que Deus dê coisas, quando na realidade Deus tem muito mais a dar, como Ele já deu o maior de todos os presentes, que é a salvação eterna. Mas veja bem, então eu trouxe aqui, preste bem atenção, irmãos, isso aqui. Então eu falei sobre o encontro, completei a mensagem, né? E eu queria trazer aqui uma lição do pastor John Piper. John Piper é um dos pastores mais consagrados, não porque ele é rico ou porque ele é famoso, eu não quero dizer que consagração é isso. Ele é um dos pastores mais consagrados porque ele realmente é um homem de Deus, ele vive na prática. Ele tem mostrado, foi um homem que já teve câncer, já foi curado, e ele está aí, é um dos pastores mais antigos, mais conservadores, né, que ainda existe no mundo, nessa nossa existência. E dele eu quero trazer uma lição muito boa que eu aprendi e quero fazer isso também prática da minha vida, porque todas as lições que nós trazemos de homem de Deus são lições tiradas da Bíblia. Não são criações invencionices feitas por esses homens. São inspiradas, são inspiradas na inspiração de Deus, que é a Bíblia, né? Então, por exemplo, tem 3 dicas para você orar. Eu achei muito interessante isso, e é bom a gente trazer na prática isso, porque as pessoas gostam muito de receituários. Isso aqui não há nenhuma heresia, muito pelo contrário, isso aqui é para mostrar o quanto nós devemos dar importância à oração. Então vamos ver aqui, em primeiro lugar, diz o John Piper: separe um tempo e um lugar todos os dias, lembra ali, dia a dia também, todos os dias, e não negocie isto. Então você separe um tempo. Eu tenho separado todas as manhãs, as madrugadas, quando eu me acordo, eu desço da cama de joelhos e já começo a orar. Tenho orado não por muito tempo, mas orado aquilo que eu entendo que o Espírito Santo me faz orar. Então, graças a Deus, esse é um tempo que eu não deixo passar. Então, ele não negocie isso. Tem gente que negocia, diz: não, vou orar agora não, porque eu vou fazer o café. Não, eu não vou orar não, porque eu vou ter de abrir a porta. E assim, só para fazer uma comparação. Esse é o primeiro. Por quê? Porque, segundo de John Piper, é verdade, a gente vê pela Bíblia, o diabo derrota todas as orações antes delas começarem. Por exemplo, esse aqui é o nosso encontro. Para chegar aqui, só Deus sabe quantos livramentos. Para a gente sentar, os irmãos, as irmãs, sentar aqui, nós sabemos que Deus, né, nos pegou pela mão e nos trouxe aqui. Porque se fosse a vontade humana, nós não viríamos, né? Porque temos coisas mais importantes a fazer. Não é assim que nós pensamos, né? Tem milhões de coisas importantes a fazer. Então a primeira coisa é essa. Então, e outra coisa muito, muito maravilhosa que ele explicou, que não é o pecado que nos afasta das orações. Não é o pecado. Não são as coisas más que nos levam a não orar. Ao contrário, são as coisas boas. É o WhatsApp, é o Facebook. Né? É algo que você, por exemplo, se for muito de manhã, você de repente se acorda com fome, quer comer, então a comida, que é uma coisa boa, né? Para comer moderadamente, né? Então não é um pecado. Então isso é que afasta você.
Então você tem que ter muito cuidado sobre as coisas boas que lhe afastam da oração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a oração, no mais das vezes, ela deve ser feita com a leitura da Bíblia. Então você deixa a Bíblia de lado, você lê e ora, lê e ora, lê e ora. Por quê? Porque o nosso pensamento ele tem uma característica muito mundana e pecadora. Ele se afasta muito das coisas do céu, das coisas do alto, de Deus, e ele quer se lembrar das coisas do mundo, das coisas que nos agonizam, das nossas pautas, né, das nossas agendas, dos nossos trabalhos, e a gente esquece muito de orar a Deus por isso. E uma coisa interessante é que a Bíblia nos faz focar a palavra de Deus e o Espírito Santo, né, nos desperta para segui-lo através daquela oração que nós fazemos. Então, os irmãos sabem o que é orar, lendo a Bíblia, sabem o que é isso, muito bem, né? E um terceiro ponto aqui uma prática bem de orações que nós vamos fazer hoje aqui, glória a Deus, Senhor, por isso, ele fala em círculos concêntricos. Às vezes as pessoas perguntam, como eu devo orar? Eu não sei orar. Eu também não. Na realidade, ninguém sabe, se for olhar mesmo. Porque se você quiser que oração é decorar, aí um ator faz isso muito bem, não é? Aí um professor que tem boa memória, alguém que é escolado nessa parte de poderes mnemônicos, ele pode fazer muito bem. Mas não é isso, a oração não tem nada a ver. É uma ligação com o céu, uma ligação com Deus, através do coração, é espiritual. Então ele diz assim, como orar? Então ele aqui dá uma dica, círculos concêntricos. Vou explicar rapidamente o que é isso, e nós vamos fazer isso aqui na prática. Mas ainda antes dos círculos concêntricos, preste bem atenção, irmãos. Essa questão da oração, quando você diz assim que devemos orar a tal hora, antes de almoçar, antes de jantar, depois, as pessoas veem você e dizem e acusam você sempre de legalistas. Legalismo é aquilo que a gente faz como se fosse uma disciplina. Então, muitas pessoas acham que não ore assim não, porque para que marcar um dia, todo dia para orar? Aí diz que isso é legalismo. A gente sabe muito bem que o legalismo não são os bons hábitos, certo? Dizem, né? Não são bons hábitos. Esse é o sentido pejorativo do legalismo, ele. Isso é um legalista, é aquele homem que quer disciplinar você, quer fazer com que você fique assim amarrado, né? Naquelas coisas que eles chamam de religiosas. Mas veja bem, aí eu vi uma pergunta. Fazemos tudo, né? A pergunta é o seguinte, quando você está lá no Facebook e passa uma hora lá no Facebook, ou no WhatsApp, ou quando você vai para a academia, todo dia eu vou para a academia, aleluia Senhor, e vai lá fazer seu exercício de musculação, que seja, andar na esteira uma hora, tem gente que anda uma hora na esteira, e etc e tal. Quando você faz qualquer coisa, a pergunta é o seguinte, cai sobre você a pecha de legalista? Alguém diz, o irmão Justino é legalista porque ele fica lá uma hora trabalhando, uma hora não, 6 horas, né, trabalhando, ele é legalista. Quando o irmão está almoçando, alguém chega para dizer, olha, você é legalista, não almoce não, viu? E assim vai, né? Tudo que você vai dormir, você dorme 8 horas, 6 horas por noite, alguns não podem, né? Aí você pergunta, alguém que se incomoda e vai chegar para você dizer que você é legalista? Não vai, mas quando você quer a disciplina espiritual, aí vem as pessoas. Na realidade não são as pessoas, aí eu acho que é mesmo o diabo que assaca as pessoas e levam a isso. Então, Deus, e ainda mais, criticam a Deus, porque diz assim, eu peço, Deus faz isso contra mim, Deus não permite que minha vida seja melhor, e ele nunca se ajoelhou para suplicar a Deus, quer dizer, ele não entrou em oração e fica reclamando de um Deus que não ouviu a súplica que ele não fez. Deixando esses parâmetros, vamos ver aqui o que é círculos concêntricos, certo? Para concluir aqui essa nossa encontro, que ainda vai orar, né, irmãos? E você vê que quando Saul se ausentou de Deus, que Deus se ausentou de Saul, ele esqueceu o poder da oração. Sim. Porque Deus já viu que ele errou, sim, porque não cumpriu o que Deus determinou. Ele foi procurar o quê? Feitiçaria. E aí o Espírito do Senhor se ausentou de Saul, não é isso? Então veja bem, então finalmente os círculos concêntricos é o quê, irmão? Os círculos concêntricos é assim,
A gente sabe quando, por exemplo, a gente joga uma pedra na água, no rio, quem morou no interior como eu morei, a gente sabe, né, que tem um rio, riacho, essas coisas, a gente joga uma pedra e sai aquele ciclozinho, vão, né, saindo, né, vai abrindo assim, né, concêntricos, eles vão saindo ali do centro para fora, né, do centro para fora. Então a oração que ele diz, vamos fazer uma oração assim nesse tipo, vamos treinar, né, espiritualmente essa oração, ou seja, quem é o maior pecador? Somos nós, né, cada um sabe que é o grande pecador, porque nós nos conhecemos, ou pensamos que conhecemos, a gente quer esconder de Deus, mas aí ele começa sempre dizendo na oração, né, Senhor, perdoa esse pecador, Senhor, me arrependo porque eu tenho praticado tantas coisas contra a sua bondade, Senhor, contra a sua misericórdia, e você fecha a oração em cima de você. Muitas vezes, às vezes você não ora nem pelos outros, mas tem um amar o próximo também, aí você vai amar o próximo, ora pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. O concêntrico é exatamente isso, é partindo, vamos dizer, de dentro para fora. Então você parte de você e sai ampliando, né, o leque de bênção, a oração para alcançar pessoas. Aí você ora pela, vamos dizer, né, orou pela família, orou pela família maior, ora pelos vizinhos, olha pelos pastores das igrejas, pelos irmãos da igreja, aí vai aumentando o ciclo, ora pelos irmãos do trabalho, e vai pelos amigos, vai aumentando até chegar, ora no final lá pela política das nações, né, mundiais, ora por tudo. Então o que acontece? Aí você pode fazer esse tipo de oração. Ou então o contrário, você pode começar do maior e chegar até você, certo? Chegar até você. Então esse aí é um tipo de oração. Mas Jesus nos ensinou como devemos orar no Pai Nosso. Então uma coisa que nós devemos levar em consideração é o seguinte, que a oração só é atendida quando é proferida por um justo, significa pelo convertido. Então não adianta uma pessoa que não é convertida orar, porque a oração não chegará a Deus. Não chegará a Deus, certo? Por quê? Aí, ó, Jesus ensinou o modelo de oração, o Pai Nosso. Quando ele diz Pai Nosso, ora, é Pai. Quando você invoca o Pai é porque você é filho. Se você só é filho de Deus se você for convertido, que a Bíblia nos ensina assim. Então você não vai poder chamar Jesus, Deus, de Pai, porque se você não for convertido. O que é convertido? É uma pessoa arrependida que entrega a vida a Jesus. Nós sabemos disso. Aleluia, Senhor. Então nesta manhã, vamos orar, irmãos. Nós oramos aqui neste lugar, Senhor. Nós oramos primeiramente por nós mesmos, Senhor. Porque nós somos pecadores, porque nós somos poços de maldição, Senhor. Porque a nossa justiça é poço de imundície, Senhor. O profeta Isaías nos ensinou sobre isso. E nós oramos por nós, Senhor, para que descortinemos de nossa visão, Senhor, todo o pecado, que todo o pecado introjetado em nosso coração, Senhor, também seja desapegado, Senhor, e que nós possamos verdadeiramente, Senhor, seguir a Ti como discípulos. Nós oramos, Senhor, aqui neste lugar de trabalho, por todas as pessoas, Senhor, cristãs ou não cristãs, Senhor, pessoas convertidas ou não convertidas, Senhor, para que a Tua graça, Senhor, que nós sabemos que existe a graça comum, que abriga a todos indistintamente, todos aqueles que são criaturas de Deus, que foram feitas por Deus, criadas por Ti, Senhor. Nós sabemos que a graça comum abriga a todos, mas nós pedimos pela graça especial. Nós pedimos que pelo Espírito Santo seja derramada a graça sobre essas pessoas, para que elas possam de fato, Senhor, converterem-se a Ti e compreenderem a Tua palavra que salva, a Tua palavra que é a palavra que nos leva à dimensão da eternidade, à dimensão da Tua glória, Senhor. Nós Te amamos, Pai, por isso, e nós pedimos por todas essas pessoas que habitam aqui, que aqui convivem, que hoje virão aqui, que hoje procurarão o serviço público, mas nós daremos, Senhor, porções da Tua glória. Com o que, Senhor? Com demonstrar da luz que habita em nós, do sal que somos, porque o Senhor disse que somos sal e somos luz na terra. Senhor, nos dê tolerância, Senhor. Nos dê a possibilidade de podermos compreender aqueles que são diferentes de nós, Senhor. Mas que jamais, Senhor, abdiquemos do Teu Evangelho Santo. Jamais, Senhor, compactuemos, Senhor, com as amarguras que vêm, que provêm da infinidade do mal. Mas nós confiamos em Ti, Senhor, e por isso estamos aqui, Senhor. Te agradecemos, Pai, por este momento. Que esse momento seja sempre, Senhor, revestido do Teu amor,
revestido do teu poder, revestido da tua misericórdia, Senhor. Que ela vem todos os dias para nós, Senhor. Que nós não percamos de vista, Senhor, na nossa vida, o quanto tu és bom, Senhor. O quanto tu és santo, Senhor. O quanto tu és perfeito, Senhor. O quanto somente em ti, Senhor, nós alcançamos a glória, o respingar da glória, porque a glória é tua, Senhor, unicamente tua. Agradecemos por isso. Gostaria que o irmão fizesse uma oração também, irmão, nesse momento. Amém. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Oração do irmão aí. Vai te pedir também por aqueles que se encontram enfermos no leito dos hospitais. Que o Senhor vai ao encontro de cada um, Pai, curando e libertando, Pai. Também pedindo por aquelas vidas ainda que não te conhecem, Pai, que eles venham ter um encontro com o Senhor. Glória a Deus. Que seja libertado, Pai, de todo mal. Glória a Deus. Também pedindo também, Senhor, por todos os funcionários daqui, o irmão já pediu uma saída. Glória a Deus, Sua presença, que eles venham cada dia mais conhecer a Ti, Senhor, e ser transformado pelo Teu poder, Pai. Aleluia, Pai. E pela paz também, Israel, Jerusalém, Sim. pela paz também Aleluia, do Oriente Médio, que o Senhor vai visitando as nações. Glória a Deus. E seus profetas também, que são perseguidos por pregar a Tua palavra, Pai, em todas as nações. Que o Senhor venha dar renovo espiritual, encorajar eles para levar a Tua palavra, Pai, para que o mundo entenda que não há outro além de Ti, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui, né, nós consagramos este momento a Jesus. Nós também pedimos ao Senhor, né, as bênçãos ao irmão que vai entrar de férias agora, né, vai passar uma temporada fora, né, deste lugar, mas do coração dele não vai se ausentar Jesus. E nós oramos por isso. Nós pedimos também que as bênçãos de Deus venham sobre a vida da irmã e que a família da irmã seja contemplada, porque todos aqueles que creem em Deus são contemplados pela glória de Deus, e isso nós pedimos com o coração contrito e agradecemos a Deus por esse momento. E até para a semana, se Deus quiser. Amém. Nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E não deixe de vir nas cartas,